Fazenda Modelo, de Chico Buarque. Publicado em 1974, no auge da ditadura militar brasileira, este não é um simples livro, é uma bomba de precisão literária, uma fábula animalista que utiliza a alegoria para desmontar, com fúria contida e ironia cortante, os mecanismos de poder, exploração e alienação de um regime autoritário e de um sistema econômico desumano. Deixe aqui nos comentários o livro que você quer ver a análise aqui no canal. Prefácio. A alegoria como arma na noite do ato institucional número 5. Para entender Fazenda Modelo, é crucial situá-lo em seu contexto histórico. O Brasil vivia sob a escuridão do ato institucional número 5, que cassou direitos políticos, institucionalizou a tortura e cerceou brutalmente a liberdade de expressão. A imprensa estava amordaçada, a arte, censurada. Neste cenário, a alegoria tornou-se uma das poucas armas disponíveis para a crítica. Seguindo uma linhagem que remonta a George Orwell, A Revolução dos Bichos, e, mais distante, a Jonathan Swift, Chico Buarque escolheu o gênero da fábula animal para dizer o indizível. A Fazenda Modelo não é uma fazenda qualquer, é uma metáfora perfeita e devastadora para o Brasil do milagre econômico, aquele período de crescimento do PIB financiado por endividamento externo, arroxo salarial e repressão brutal. A genialidade de Chico foi embrulhar uma crítica política feroz na roupagem inócua de uma história de bichos, enganando a censura e entregando ao leitor brasileiro um manual de decodificação de sua própria realidade. Análise capítulo a capítulo. A anatomia de um pesadelo desenvolvimentista. Vamos dissecar a narrativa, camada por camada, revelando as nuances de cada elemento alegórico. Capítulo 1. A chegada, a promessa do progresso. Núcleo da narrativa. A história começa com a chegada de um frango, o narrador anônimo, um Everyman, o cidadão comum, a Fazenda Modelo, uma propriedade ultramoderna e automatizada, gerida por um misterioso administrador, a voz do sistema, do regime, da tecnocracia autoritária. O frango é imediatamente submetido a um processo de adaptação. Recebe um número de identificação, é vacinado e tem sua alimentação controlada por uma ração científica. A camada da cebola. Alegoria do milagre econômico. A Fazenda Modelo é a imagem do Brasil que a ditadura vendia, moderna, eficiente, em rota de desenvolvimento acelerado. O frango representa o trabalhador brasileiro, seduzido pela promessa de progresso e integrado ao sistema como uma engrenagem anônima, o número. O administrador é a personificação do Estado tecnocrático e autoritário. Sua voz, transmitida por alto-falantes, é onipresente e inquestionável. Ele não é um personagem, é uma voz divina do sistema, ecoando a propaganda oficial: amanhã será outro dia. Ele representa a despersonalização do poder. A ração científica, capim-orvalho, é a ideologia do regime. A alimentação controlada não é sobre nutrição, mas sobre controle mental. O capim-orvalho é a propaganda, a doutrinação, a cultura massiva que mantém a população pacificada, alienada e incapaz de pensar por si mesma. É o pão e circo moderno. Capítulo 2. A vida na fazenda, a paranoia e o controle. Núcleo da narrativa. O frango se integra à vida da fazenda. Ele conhece outros animais, as vacas, a massa de trabalhadores, produtivas mas passivas, o galo, o artista ou intelectual cooptado pelo sistema, que canta louvores ao administrador, o porco, o capitalista, o empresário beneficiário do regime, que vive em conforto relativo. A fazenda é cercada por arames farpados e vigiada por cachorros, as forças de repressão, polícia, militares, DOI-CODE. A metáfora do arame farpado. A cerca não existe para proteger os animais de ameaças externas, mas para mantê-los presos dentro. É a imagem clara do estado carceral, da vigilância constante do regime. A segurança é a justificativa para a prisão. Os cachorros, a representação mais direta e aterradora. Os cães não são animais de estimação, são instrumentos de terror. Sua simples presença gera medo. Eles representam a violência arbitrária do Estado, a tortura, a repressão pura e simples que sustenta a fachada de ordem e progresso. A hierarquia animal. Chico Buarque brilhantemente mostra que a exploração não é uniforme. Há uma hierarquia de privilégio e sofrimento. O porco está melhor que a vaca, que está melhor que o frango. Isso reflete a aliança entre o capital nacional, internacional e o regime militar, onde alguns setores eram beneficiados às custas do arroxo salarial da maioria. Capítulo 3. O abate, a realidade por trás da fachada. Núcleo da narrativa.
O clímax da narrativa é a descoberta do verdadeiro propósito da fazenda modelo. Os animais não estão lá para viver, estão lá para serem abatidos de forma eficiente e transformados em ração para alimentar outros animais, em um ciclo infinito e absurdo de produção e consumo. A máquina de moer gente. Este é o insight mais brutal e genial do livro. O milagre econômico não era um projeto de nação, era uma máquina de moer gente. A força de trabalho era vista como um insumo, um recurso a ser explorado até a exaustão e depois descartado. O crescimento do PIB era alimentado pelo sacrifício humano. O ciclo absurdo. O fato de os animais serem transformados em ração para outros animais cria uma metáfora de um sistema canibal, que devora a si mesmo. É uma crítica feroz ao capitalismo dependente e ao desenvolvimentismo vazio, que não produz para o bem-estar, mas apenas para alimentar sua própria lógica interna de acumulação. A passividade e o medo. Os animais, mesmo suspeitando do que acontece, não se revoltam. O medo dos cachorros e a alienação proporcionada pelo capim-orvalho são suficientes para mantê-los em linha. Esta é uma representação precisa do que os estudiosos chamam de consentimento manufaturado e da paralisia gerada pelo terror de Estado. Capítulo 4. A fuga, ou a não fuga. E a ambiguidade da resistência. Núcleo da narrativa. O final do livro é aberto e ambíguo. O frango protagonista, horrorizado, planeja fugir. Ele consegue. A narrativa não é clara. Há uma sugestão de que ele pode ter escapado, mas também a possibilidade de que sua fuga seja apenas outra ilusão, outro estágio de seu condicionamento. A dúvida como reflexão. A ambiguidade do final é deliberada e profundamente inteligente. Ela joga a pergunta de volta para o leitor. A saída? Em um sistema totalizante como a ditadura ou o capitalismo avançado, a fuga individual é possível? Ou estamos tão imersos no sistema que mesmo nossos sonhos de liberdade são moldados por ele? A resistência como processo. A fuga não é mostrada como um ato heróico e triunfante. É confusa, assustadora e incerta. Isso reflete a realidade da resistência à ditadura. Não era glamourosa, era perigosa, cheia de derrotas e incertezas. A simples consciência da opressão, o despertar do frango, já é, em si, um primeiro ato de resistência. O leitor como cúmplice. Chico Buarque não nos dá um final feliz. Ele nos deixa inquietos. Nós, leitores, nos identificamos com o frango. Sua dúvida é a nossa dúvida. Sua paranoia é a nossa paranoia. O livro não termina nas suas páginas, continua na cabeça do leitor, forçando-o a questionar sua própria fazenda modelo. Análise crítica geral. Estilo, estrutura e impacto. Estilo do autor. Chico Buarque emprega uma prosa deliberadamente simples, clara e seca. A linguagem é a do manual técnico, do relatório burocrático, da propaganda. Esta frieza narrativa contrasta brutalmente com o horror do que está sendo descrito, criando uma ironia devastadora. O tom é de naturalidade e aceitação, o que torna a violência do sistema ainda mais chocante. Estrutura narrativa. A estrutura é linear e claustrofóbica. Seguimos o frango em sua jornada de descoberta, e o mundo se fecha sobre ele progressivamente. Não há flashbacks, não há subplots. A narrativa é um funil que conduz o leitor inexoravelmente para a horrível revelação final. Rigor e nuance. Ponto forte. A precisão alegórica é assombrosa. Cada elemento da fazenda encontra um correlato exato na estrutura do Estado brasileiro dos anos 70. É um modelo de como a literatura pode ser um instrumento de análise política e social de alta precisão. Ponto de complexidade. A obra evita o maniqueísmo. Os animais não são puros heróis ou vítimas. Eles são, em sua maioria, coniventes e aterrorizados. O sistema é poderoso precisamente porque consegue a cooperação, voluntária ou forçada, daqueles que explora. Esta é uma visão mais sofisticada e trágica do poder do que a simples oposição entre opressores e oprimidos. Impacto e legado. Fazenda Modelo é um marco da resistência cultural à ditadura. Um ato de coragem. Sua publicação foi um feito de audácia, um bypass inteligente da censura. Um símbolo de uma geração. Tornou-se um livro cult, passado de mão em mão, discutido em salas de aula e rodas de amigos. Era um código através do qual uma geração podia nomear e criticar a opressão que vivia. A temporalidade. Embora arrotado em seu tempo, a alegoria é poderosa o suficiente para transcender o contexto da ditadura. Ela serve para criticar qualquer sistema tecnocrático, autoritário e desumanizante,
qualquer fazenda modelo que priorize a eficiência e o lucro sobre a vida e a dignidade. Conclusão final. O grito abafado que ecoa. Fazenda Modelo não é um livro sobre o passado. É um espelho held-up para o presente. Sua força reside em sua capacidade de descrever a mecânica do poder, não apenas o poder explícito da ditadura, mas o poder sutil dos sistemas econômicos, da propaganda, da cultura de massa e do controle social que continuam a operar em nossas sociedades. A pergunta que Chico Buarque nos deixa não é o que foi a ditadura, mas o que é a liberdade. Em um mundo de cercas invisíveis, de capim-orvalho digital, de administradores algorítmicos e de cachorros que agora usam formas legais e econômicas de controle, como podemos verdadeiramente escapar da gaiola? O livro é um alerta eterno. O progresso sem ética é uma engrenagem de moer gente. A eficiência sem humanidade é uma sentença de morte. E a voz que diz amanhã será outro dia é, frequentemente, a voz daquele que já decidiu que esse amanhã será exatamente igual ao hoje. Apenas um pouco mais eficiente na arte de nos explorar e silenciar. Fazenda Modelo é, portanto, um ato de preservação da memória e um manual permanente de desobediência. É o grito abafado do frango que, mesmo sem saber para onde correr, sabe que não pode mais permanecer quieto na esteira que leva ao abatedouro. E nesse saber, reside toda a esperança. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Se quiser adquirir o livro, o link está na descrição. Comente para o YouTube entender que o conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas.